programa Aplauso veio hoje até a Biblioteca do Sesc Centro para conferir o lançamento do livro Newton Carvalho, Um Realizador de Sonhos, das escritoras Rosa Carvalho e Zilma Carvalho, que estão aqui do meu lado e vão me contar um pouquinho dessa história, né, dona Zilma? Para nós foi uma satisfação muito grande documentar todo o trabalho realizado por meu pai durante toda a sua vida. Ele era um incentivador, um sonhador e também procurava sempre fazer o bem em função da sociedade. E nesse livro a gente menciona os fatos mais importantes da vida dele, que foi a construção de uma usina hidrelétrica na região amazônica na década de 1930. E também depois ele veio para Goiás e também realizou a construção de novas usinas na cidade de Anicuns de Goiás e em Santa Cruz de Montes Belos. E meu pai sempre era um sonhador e sempre ele pensava em realizar os sonhos que ele imaginava, ele procurava realizar em função da sociedade. Como também ele trabalhou na limpeza pública de Goiânia, foi um dos primeiros a organizar a limpeza pública da cidade, fazendo projetos para a industrialização do lixo. Rosa, como a dona Zilma falou, o livro conta a história do pai de vocês, né, que é o Newton Carvalho. Mas muito mais do que um relato familiar, esse é um relato histórico também, né? É um livro de grande valia para o Brasil. Certo. Meu pai nasceu em Carolina em 1900 e no início do século ele morava numa cidade obscura, não é, longe de todos os centros urbanos, e na época, quando ele estava com 22 anos, ele foi sorteado para prestar o serviço militar na capital do Maranhão, São Luís. E lá ele presenciou a luz, não é? A luz pública, ele viu o primeiro avião e aquilo despertou nele o interesse de trazer luz para sua cidade natal. Então ele teve que lutar para conseguir um grupo de pessoas da cidade para organizar uma sociedade para que eles conseguissem dinheiro para construir. E foi uma luta incessante, porque as pessoas não acreditavam, né? Como ver luz, quer dizer, aquilo era um absurdo, né? E perto de Carolina havia uma cachoeira, uma queda d'água que daria para construir a usina. Então ele lutou até conseguir o número, né, de pessoas da cidade que colaborassem com dinheiro, e ele foi ao Rio de Janeiro. As viagens eram difíceis, tinha que viajar pelo Rio Tocantins. Carolina fica na beira do Tocantins, a cidade de Belém, e de lá eles tinham que talvez ir pegar um barco, um navio até o Rio de Janeiro. E quando ele concluiu a usina, com muita dificuldade, o projeto foi assinado pelo presidente, não é? Pelo presidente Getúlio Vargas, e ele então construiu a usina. Mas o outro incentivo foi de educar os filhos, porque naquela época era importante o legado de educar os filhos, né? Para ele o dinheiro não era tão importante, o importante era a educação e o desenvolvimento. E o livro tem uma mensagem, né? É uma mensagem positiva de que tudo que você pensa, sonha, você pode realizar. Que a batalha não é fácil, mas que você conquista o que você pensa, não é? Ficamos realmente muito contentes e que a história da vida de Newton Carvalho seja um exemplo para os jovens, para as pessoas que pretendem e não desistem dos seus sonhos e de seus desejos de realizar. E ninguém melhor para falar comigo sobre a importância desse livro do que um cidadão carolinense. Acertei o nome, Tom Maranhão? Sim, boa noite, muito obrigado. O Tom, ele é
Um dos curadores. Um dos curadores do museu, né, de Carolina. Museu Histórico de Carolina. Então, fala um pouquinho para mim da importância desse exemplar para a população de Carolina, da região, até mesmo do Brasil, né? Porque é um relato histórico. As irmãs Zilma e Rosa Carvalho, elas retomaram a história da construção da hidrelétrica do Itapecuru, que é, na minha opinião, o maior divisor de águas da história, tanto econômica quanto cultural, do município de Carolina. A hidrelétrica do Itapecuru foi a primeira da região amazônica e a segunda da região Nordeste. Veja, isso no final dos anos 30, quando ele começa a campanha para a construção da usina, que foi inaugurada 3 anos depois. Veja o tanto que o fato é ousado, inovador, numa região totalmente sem transporte, perdida no meio da selva, uma cidade muito pequenina. Graças à determinação e o sonho muito forte que acompanhou sempre Newton Carvalho. Iluminar a sua cidade. A usina traria e espalharia muito benefício e incentivaria a industrialização no município. E ninguém melhor para me falar sobre quem foi Newton Carvalho que o próprio filho dele, Cid Carvalho. Prazer falar com vocês. O prazer é nosso, né? E fico muito contente de ter a oportunidade de estar, a família está lançando aqui o livro sobre essa epopeia, né, que aconteceu no passado, que é inspiradora, né, para os dias de hoje também, né, todas as conquistas são feitas com muita luta, né, muito esforço. Quem é Newton Carvalho para você? Olha, meu pai, antes de tudo, foi um idealista e, ao mesmo tempo, realizador, porque todo o seu pensamento, sua vontade sempre estava voltada para o futuro. E isso é sempre muito desafiador, né? Então, como pessoa e como pai, era um educador. Eu vou falar agora com o Dr. Hélio de Brito, que estava me contando que conheceu bem o Newton Carvalho, né? Ele trabalhou com o pai do senhor? Trabalhou com meu pai na prefeitura. Quando meu pai era prefeito de Goiânia, na década de 61 a 66, seu Newton Carvalho foi auxiliar dele, auxiliar importante naquela época, e fez um trabalho muito bom da limpeza de Goiânia. Seu Newton era uma pessoa formidável, uma pessoa que tinha assim, muito trabalhador, e onde ele estava, ele era muito bem quisto e respeitado. Qual a importância de ter um livro registrando a história desse homem? Isso aqui é para toda a eternidade. Nós que o conhecemos pessoalmente, tivemos contato com ele, vamos ler esse livro e ver se falta alguma coisa, porque tem a impressão que estou achando muito fininho para o trabalho que o Newton fez para Goiânia e para a família toda. Não só Goiânia, como vários municípios também do estado de Goiás. Ele era uma pessoa não só interessada, como interessante. Exatamente.